Então abra a Bíblia em João 14:6. Onde que é? João 14:6. Muito bem. O que diz lá em João 14:6? Em inglês. Brincadeira. Abriram aí? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Feche os olhos, vamos orar. Pai, quero te agradecer, ó Deus, por esta manhã, Senhor. Quero te agradecer por tudo aquilo que está acontecendo nessa manhã. Quero te agradecer por cada vida, família que aqui está, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, peço a Ti, abençoe, Senhor, e favoreça cada um agora pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Por isso submetemos todo o Espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale nesse lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, queremos, ó Deus, que a Tua palavra encontre guarida nos corações. Por isso, ó Deus, que agora cada ouvido esteja atento e cada coração preparado como um solo para receber esta boa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Vamos ler novamente? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode se assentar. Caminho. Todos nós caminhamos, não é isso? Verdade? Todos nós temos alguma? Vida. Todos aparentemente têm. Mas quando Jesus estava falando com os discípulos sobre essas três coisas, ele estava trazendo três referências históricas de Israel. Ele estava falando agora porque ele estava indo para o Pai, da onde ele havia saído, e ele precisava agora que eles entendessem que havia um caminho preparado, que havia uma verdade absoluta, e que havia então uma vida que seria concedida a todos eles. Mas ele estava trazendo à memória algumas coisas que um judeu sabia. Lembre-se, Jesus veio primeiro para os judeus. Jesus veio primeiro para quem? Sei que muitas vezes você pode até não gostar. Tem gente que fala, judeu, não sei o que, suvinho, não é isso? Mas Jesus veio pelos judeus. Jesus era judeu. Jesus nasceu no povo judaico, ok? Então nós temos que honrar isso. Eles são um povo escolhido, querendo ou não. Estão para cumprir o desígnio de Deus, seja para juízo ou não, ok? Mas não é sobre isso que nós vamos nos deter. Mas eu quero que você entenda que eles estão agora falando com um povo que tinha uma história com o Deus dos hebreus, com Deus de Israel, uma história revelada e passada, oral e escrita a cada um deles. E agora Jesus estava para finalizar o seu tempo aqui na terra, e ele precisava mostrar as três referências históricas dele. Então eu quero que você abra comigo lá em Êxodo capítulo 15, versículo 19. Êxodo o quê? Olha só o que diz Êxodo 15, 19. Quando os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram a seco pelo meio do mar. Deus fez o que ali? Um caminho. Não existia caminho. Tem muitos momentos na nossa vida que nós vamos estar num beco sem saída. Não há um caminho. Não há algo visível, tangível, palpável, que nós possamos dizer, é por aqui. Vai ter momentos que nós vamos nos deparar com situações em que nós não temos uma resposta imediata, pronta, mas nós vamos precisar crer. Nós vamos precisar entender que Deus tem um propósito. Deus nos conduziu até aquele ponto onde nós não encontramos uma saída, uma referência, alguma coisa Ele está nos ensinando. E se nós olharmos
para a história, e todos nós conhecemos a história da travessia do Mar Vermelho, nós encontramos o povo de Israel, que após 10 pragas sobre o povo egípcio, a realização da primeira Páscoa, morte dos primogênitos, se deparam agora em fuga, em saída, que essa é a palavra êxodo, saída, agora estão em saída para a terra prometida, para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, e então eles se deparam com algo que eles não poderiam fazer, que era atravessar o mar em vida. A verdade é que eles estavam ali sem um caminho. A verdade também é que eles estavam ali com uma promessa. E a verdade é que eles estavam ali pensando se iriam perder a vida. As 3 coisas estavam diante dele. Qual é o caminho? Qual é a verdade? Qual é a vida? Para que Deus me tirou do Egito? Para me matar agora? Na mão do exército de Faraó? Vou perder a vida agora por acreditar numa liderança de Moisés? Os 3 contextos estavam ali diante deles, e no capítulo 14, abra comigo em Êxodo, capítulo 14, versículo de número 15, depois que Moisés havia falado com o Senhor, versículo 15 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Fale ao povo, aos filhos de Israel, que marchem, e tu levanta a tua vara, o teu cajado, estende a tua mão sobre o mar, divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ele fala: Moisés, eu te trouxe aqui por causa de uma verdade. Eu vou resgatar vocês. Moisés, eu te trouxe aqui para que vocês tenham vida, porque lá no Egito vocês iriam morrer, todos iriam morrer como escravos, todas as descendências iriam acabar, findar. Eu tirei vocês de lá. Se é o caminho, por que você clama? Por que você está desesperado? Faz a sua parte, toca nesse mar, ele vai se dividir. Existem coisas que nós precisamos agir para que aconteça. Toca no mar, ele vai abrir um caminho, vai surgir. Eu creio que ali era Jesus abrindo o caminho. Então a Bíblia fala que há um caminho, abriu-se o caminho, o povo passou a seco. A ideia era chegar na terra prometida, e a Bíblia fala que eles passaram quantos anos no deserto? 40 anos. Agora, saindo do deserto após 40 anos, eles deveriam entrar na região da terra prometida, em Canaã, e deveriam atravessar por meio de Jericó, e havia novamente um caminho interrompido. Havia um rio Jordão, e o que a Bíblia diz? Que novamente Deus fez o quê? Abriu o caminho, os sacerdotes foram junto com a arca, e quando chegaram naquelas águas, elas cessaram, e o povo de Israel passou novamente a seco. Quantas vezes forem necessárias Deus abrir um caminho para mim e para você, Deus abrirá, amém? Apenas permaneça na verdade dEle. Queira a vida que Ele dá a você, e a vida que Ele dá a você tem a ver com compromisso com a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então você precisa querer que Ele continue sendo o caminho. Israel foi sendo preparado durante séculos até chegar ao verdadeiro caminho. Mas ele foi entendendo os momentos históricos em que havia necessidade de que se abrisse um caminho, e o caminho Deus abria. Agora Jesus está diante deles, e agora Jesus está se despedindo deles. Então, as 3 questões do capítulo 14 de João são novamente ditas. Cada
discípulo, teve 3 discípulos que disseram situações sobre isso. Eu quero que você acompanhe comigo, volte lá em João, capítulo 14. E vamos juntos entender isso. Jesus disse: eu sou o caminho. No momento em que ele disse isso, um dos discípulos, Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Nós somos duvidosos em tudo. Nós não cremos nas Escrituras como deveríamos crer. Nós não obedecemos como deveríamos obedecer. Nós damos um jeitinho para as Escrituras se encaixar naquilo que nós acreditamos. Nós não conseguimos acreditar da maneira simples como é. Jesus acabou de dizer: eu sou o caminho. E ele fala: como vou saber o caminho? Nós não sabemos para onde você vai. Sempre tem um porta-voz para cada questão, sim ou não? E aí Tomé faz essa pergunta sobre o caminho, e Jesus então diz: eu sou o caminho. Ele poderia simplesmente parar aqui, mas ele sabia das 2 indagações que viriam. Então ele diz: a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Onde eles estavam acostumados a irem? Eles estavam acostumados a irem de uma nação para outra nação. Eles estavam acostumados a irem de um lugar para outro, quase que nômades. Uma hora abriu o caminho para atravessar, caiu no deserto. Saiu do deserto, abriu o caminho, foi para Jericó, das guerras, e então a terra prometida. Depois os reinos são abertos. Há problema com a dinastia de Davi e Salomão, então nos seus filhos é dividido o reino, e agora eles começam a ir a caminhos diferentes. Israel vai para um caminho, Judá vai para outro. Reinos divididos, reis divididos, pensamentos divididos, teologias divididas, adoração dividida, religião dividida, crença dividida, família dividida, escravidão dividida. E novamente eles voltam à escravidão porque eles não sabiam o caminho, certo? Todas as vezes que nós titubeamos no caminho, nós entramos em algum sistema de escravidão. A escravidão é um sistema. Toda vez que você rejeita o caminho que já está determinado por Deus, você está então entrando em um sistema do mundo. Não tem como você fazer aquilo que Deus quer fazendo o que o mundo quer. Ou é uma coisa ou é outra. Ou você é de Deus ou é do diabo. Ou você é dele ou não é dele. Então, o caminho tem a ver com o meu compromisso com Deus. Olha um para o outro e diga: caminho é o compromisso que eu tenho com Deus. Então, qual é o seu compromisso? O que você está fazendo? Qual é a sua caminhada? O que você está gerando dia a dia de relacionamento com Deus? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Olha só, ele não falou ninguém vai, ninguém vem. Porque ele já sabia que a verdade seria questionada. Então ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecereis o meu Pai. De agora em diante o conheceis e ouvistes. Vocês agora já conhecem e estão vendo. É o que ele está falando. Mas então o outro discípulo, qual é o nome dele? Filipe. Filipe. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. A verdade sendo questionada. Quantas vezes você questionou a verdade bíblica? Quantas vezes você disse: nada a ver?
A verdade questionada mostra a falta de relacionamento e caminhada no caminho. Então, ele fala, mostra-nos o Pai. Jesus acabou de dizer, vocês não viam o Pai, mas agora vocês estão vendo. E ele não entende. Ele estava declarando uma verdade, que quem estava vendo ele, via o Pai. Ele era a manifestação do Pai na terra, porque ele só fez o que o Pai mandou ele fazer. Todos os atos de Jesus foram atos de um Pai amoroso, poderoso, perdoador, misericordioso, bondoso, que veio à terra por meio do Filho. Então, quando essa verdade é questionada, versículo de número 9 de Jesus, há tanto tempo eu estou com vocês e não me conhecem. Jesus sentiu a verdade sendo questionada. E então ele diz, não me conhece, Filipe? Eu quero dizer uma coisa aqui, por que ele cita o nome Filipe? A palavra Filipe significa alguém que ama cavalos. Alguém que ama cavalos geralmente é alguém que não aceita muitas ordens. Ele está falando de alguém truculento, difícil de colocar no eixo. Tem gente dizendo, já fala Deus. Não são os Filipes de hoje, só daquele. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ele fala, você está questionando a minha verdade? Eu acabei de dizer que vocês estão me vendo, que vocês conhecem o Pai através de mim, e você está dizendo para mostrar o Pai? Você está me chamando de mentiroso? Quem me vê, vê o Pai. Você ama tudo menos o Pai. Você ama cavalos, mas não ama a mim. Não é para usar isso, esposa de Filipe, não é para usar isso para ser marido, não. Você está rejeitando a verdade que eu estou dizendo? A verdade tem a ver com os preceitos de Deus, com os ensinamentos de Deus. Tudo aquilo que Jesus fez tinha a ver com a obediência total, absoluta ao Pai. Jesus não falhou em nada. Jesus foi santo, reto, justo, verdadeiro, pleno na obediência ao Pai. Jesus caminhou segundo o que o Pai dizia. Até mesmo na escolha dos discípulos, Jesus passou a noite inteira falando com o Pai, para depois no outro dia de manhã trazer uma lista dos 12. E ainda o Pai colocou na lista dos 12 um traidor, e Jesus aceitou a lista. Até nisso ele foi na verdade. Ele poderia ter feito o seguinte, olha, Pai, tudo bem, os 11 aqui, bacana, eu sei que tem um outro ali que vai dar umas bancadinhas, mas o traidor, não, vamos trocar esse cara. Ele em tudo foi obediente ao Pai. Então a verdade é que ele estava agora sendo questionado na verdade que ele dizia, que ele e o Pai são um. Quantas vezes nós oramos em nome de Jesus sem entender que quando nós estamos orando no nome de Jesus, nós estamos orando o que o Pai disse. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lhe conceder. É uma unidade absoluta do Filho e o Pai. O Pai e o Filho são um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Ele traz então essa verdade, mas muitas vezes a verdade simples confunde a gente.
Porque nós queremos uma verdade mirabolante. É como uma equação de matemática. O Adilson está aí, não? É professor de matemática, então vou falar. Equação de matemática. Quanto é 1 mais 1? 2, não é isso? Mas você vai fazer na matemática, 1 mais 1 o que é? 1 mais 1 é x mais y igual a n. Aí você vai lá ver o que é cada uma dessas letras, e até brincam dizendo que Deus fez os números e o diabo inventou as letras, né? A matemática. Mas faz uma equação enorme para chegar no resultado 2. Mas tem gente que prefere essa matemática que faz todo um caminho, ao invés de fazer a coisa simples. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Mas a pessoa não consegue entender a verdade de Jesus. Muitas vezes é tão óbvia que nós não aceitamos. Então ele rejeita e ele diz, e Jesus questiona ele: quem me vê, vê o Pai. E tu dizes: mostra-nos o Pai. Crês tu que estou no Pai? Olha só, creia você que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Nós somos um. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim que faz as obras. Ele falou: a verdade que você não entendeu, Felipe, que eu estou aqui na terra, mas quem está fazendo as obras aqui na terra é o Pai. Eu sou um instrumento do Pai na terra. Eu e o Pai somos um. Então você está me vendo, Felipe, você está vendo o Pai, e você ainda diz: mostra o Pai. Você não está aceitando a minha verdade, por mais simples que seja. Crede-me quando digo, versículo 11, que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos creia por causa das mesmas obras. E o que é que ele está dizendo? Ele está anunciando o Antigo Testamento, as obras que o Pai fez através dos profetas, dos sacerdotes, dos reis, que Jesus cumpriu todas elas. Então creia pelo menos, porque eu faço as obras do Pai. A verdade é que eu e o Pai somos um, e você não está crendo na verdade, você confunde a verdade. Eu não sou menos do que o Pai não é menos do que mim, nós somos um. Muitos acabam confundindo isso e dizendo que Jesus é inferior ao Deus Pai, e não é. Ele é Deus como o Pai é, totalmente, absolutamente, sem diferença. Bom, versículo 12: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Ele mesmo assim ainda libera uma outra verdade. Ele fala: você está vendo o que está acontecendo? Se você estiver no caminho, sou eu, e você estiver atento à verdade, que sou eu, você fará obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai, mas eu estarei em vocês. E fará as obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. Eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu. Nossa, você não falou crente. Vamos ler agora com fé? Vamos com fé, vai. Se não tiver, se disfarce, faz de conta que você tem fé. Vamos lá, vai. Eu farei tudo o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Você está entendendo? Ele está dizendo: a verdade é uma só. Quando você ora a mim, o Pai se alegra, Ele é glorificado. Então você recebe o que você veio buscar, porque você está confiando na verdade que estou liberando sobre você. Ande na verdade, e a verdade é Jesus. Ande na verdade, e aquilo que você pedir a Deus, Ele te concederá. Amém? Então olha para alguém e diga: ande na verdade. Não é meia verdade, é verdade total. Aí versículo 15, nós vamos caminhando agora para a vida. Nós falamos de duas coisas: o caminho, a verdade.
Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece, mas vós conheceis, e habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós também. Eu vivo, e vós também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está vivo, então você está vivo. Se você está em Cristo, nova criatura é, e você tem a verdadeira vida, a vida plena, a vida absoluta, a vida que o diabo não pode tomar, a vida que o mundo não pode tomar. Você recebeu vida em Jesus Cristo, você vive por meio dele, porque ele não veio para te dar qualquer vida, ele veio te dar vida e vida abundante. Amém? Ele é a vida, viva nele. E aí ele diz: naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai. Eu também amarei e me manifestarei a ele. Olha, está falando, ainda invocando uma verdade sobre isso, sobre a vida. E ele diz: se você me ama, você vai fazer o que meu Pai quer. E você, por fazer o que o meu Pai quer, eu virei e eu me manifestarei a você. Aí o terceiro discípulo faz a terceira pergunta, que tem a ver com a vida. O nome dele é Judas, mas não é os Iscariotes. Então disse-lhe Judas, não os Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-se a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viveremos nele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Esta palavra que ouvis é minha, não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Ele está falando, só tem uma maneira de você viver a vida que eu sou: permanecendo em mim. Por isso ele disse: vós permanecereis em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes, e eu vos farei. Então a vida que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida que ele tem para você, está totalmente ligada na permanência a ele, a obediência a ele, que começa com o amor. O amor fere, o amor engana, o amor mente, o amor escraviza? Não. Então somente quem ama de verdade está na vida que Deus deu. Se você é um crente rancoroso, chato, resmungão, ranzinza, eu quero dizer para você: sai dessa, você não está na vida. Se você é um crica, tudo acha um problema, para cada solução um problema, eu quero dizer que você precisa se converter, você não está na vida. Se tudo para você é só defeito, ninguém presta, todo mundo erra, toda empresa que você passa não presta, só você presta. Sai dessa vida, porque não é vida. Quem ama, ama. Se você ama a Deus, você ama o próximo, você então vive a vida que Deus tem para você. E a demonstração de que você realmente ama Deus e está na vida que Ele propôs é permanecer e obedecer a Ele. Se não há obediência, você está negando a verdade, ou pelo menos a eficácia dela, e você não está no caminho. Pode estar em algum caminho, mas não em Jesus. Então hoje eu quero que você faça análise da sua história e veja se Jesus é o seu caminho, é a sua verdade, é a sua vida. Veja se Jesus é pleno em você, se tudo que você faz demonstra que você saiu de uma escravidão, que você entrou na promessa dele e que agora você aguarda a terra prometida
que é a volta dele. Que a sua vida seja pautada por essas três coisas: o caminho, a verdade e a vida. Que as suas questões, como a questão de Tomé, de Filipe e de Judas, não sejam questões que fiquem na sua alma. Saia do campo filosófico e venha para a verdade absoluta que é Jesus. Coloque-se em pé. O caminho que você está seguindo está te levando para uma verdade e o final é vida? Ou você está fazendo alguns atalhos, alguns entornos, conhecendo a vizinhança, né? Siga no caminho, siga reto no caminho, siga, porque isso que Deus fez lá em Isaías capítulo 43, fala que Ele abriu os caminhos, tornou planos os caminhos. Ele quer que você viva esse caminho. Ele até diz que os caminhos tortuosos Ele endireitará. Então quero que você viva o caminho, viva a verdade e viva a verdadeira vida que Deus tem para você. Tudo aquilo que não for aquilo que Jesus disse, não é o caminho dele, não é a verdade dele, não é a vida dele. Você precisa rejeitar. Isso é você, porque a salvação é individual. Ela não depende de mim para você, ou de seus pais para você, ou do seu irmão para você, ou de sua esposa, do seu marido. Nada disso é individual. Então a responsabilidade com Deus quanto ao caminho, a verdade e a vida é você que deve ter. Amém? Tudo bem? Nós vamos orar agora e você vai falar para Deus como está o seu caminho, qual é a verdade que você carrega e qual é a vida que você tem tido. Com base nisso, se você está vivendo exatamente o que Cristo disse para você viver, Deus seja louvado, permaneça assim e traga outros. Mas se você não está, ajuste-se hoje e traga outros para se ajustarem também. Amém? Combinado? Vamos orar? Feche os olhos. Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã, pela tua palavra. Tu és o caminho que nos libertou de uma escravidão, do pecado, do mundo, do juízo, das trevas, de Satanás. O Senhor é o caminho aberto para nós. O Senhor nos deu um acesso ao Pai que nenhum de nós poderíamos ter. O Senhor é o novo e vivo caminho, e nós te louvamos por isso, Senhor, porque temos acesso diretamente ao Pai por ti, e sabemos que tu e o Pai são um, como está no capítulo 17 de João. O Senhor e o Pai são um. Pai, nós não queremos apenas saber qual é o caminho, nós precisamos saber viver na verdade que há nesse caminho. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, todas as mentiras, ou falsas verdades, ou meias verdades, que não tem a ver, ó Deus, com o caminho, que agora sejam canceladas em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós sabemos que não são todos os caminhos que levam a Deus. Isso é uma mentira que o mundo ensina, que todos os caminhos levam a Deus. Não, o caminho chama-se Jesus. Essa é a única verdade. Não há outro caminho, não há uma religião, não há nada disso que conduz. O Senhor Jesus é o caminho. Essa é a verdade sobre o caminho. Por isso, Pai, tira as confusões que existem, onde então fala-se de todas as religiões que levam a Deus e não levam. Tira, Senhor, esta mentira, para que entendam que a verdade é que só Jesus é o único caminho ao Pai. Pai de amor, entendendo isso, que a nossa vida, Deus, não seja uma meia vida, não seja, Senhor, uma sobrevivência, mas que a nossa vida, Senhor, seja um reflexo da tua vida em nós. Tu em nós, o Pai em nós, a manifestação da tua glória em nós, o céu na terra por onde passarmos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que a nossa vida reflita a tua glória, que aquilo que nós fizermos, ó Deus, venha refletir a tua glória, venha glorificar o teu nome. Pai, por isso que o mundo não pode trazer vidas estranhas, movimentos estranhos, gêneros estranhos.
Como igreja, não podemos aceitar, Senhor, essa diversidade de gêneros, todo esse movimento satânico, mundano, mas nós temos que aceitar a única verdade, e nós temos que viver a verdadeira vida que é em Cristo Jesus. Qualquer outra coisa é apenas mentira, e uma vida que será destruída na morte eterna. Mas nós queremos, ó Deus, a vida verdadeira. Por isso, Senhor, tira as confusões desta vida. A mente, Senhor, que é o campo de batalha, e acaba, Senhor, gerando várias confusões na mente, onde a pessoa então sonha uma outra vida que não tem, e começa então, Senhor, a aceitar pecados, erros, enganos. Ó Deus, que tudo isso caia por terra, porque são mentiras, e são coisas que tiram da vida para a morte. Há caminhos que para o homem parecem vida, mas seu final é a morte. Ah, Deus, em nome do Senhor Jesus, traz, Senhor, a cada um agora a alegria de poder servir a Ti no caminho, na verdade e na vida, sem saudades do antigo caminho, sem saudades da mentira, sem saudades da falsa vida. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus, traz restauração à igreja, restaura caráter, personalidade, restaura, Senhor, o corpo, a alma, o espírito, a mente, o coração, sentimentos, emoções, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos uma igreja saudável, uma igreja que subirá, uma igreja que estará contigo para sempre, uma igreja, Deus, que reinará, Senhor, contigo para sempre. Por isso, Pai, remove o falso caminho, remove a falsa verdade, remove a falsa vida, e que nós sejamos, ó Deus, sinceros diante de Ti, no reconhecer daquilo, Deus, que é um meio de querer sabotar a verdade, sabotar a vida, sabotar o caminho. Ó Senhor, transforma-nos, ó Deus, que possamos viver de uma maneira plena, para Teu louvor, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quero perguntar: há alguém em nosso meio que está distante de Jesus e gostaria de voltar-se ao caminho? Alguém em nosso meio que ainda não recebeu este caminho, verdade e vida em seu coração, Jesus, e gostaria de receber? Se houver, levante a mão. Alguém gostaria de reconciliar-se com Deus? Gostaria de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Amém. Nós vamos então orar agora para o preenchimento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que edifica a igreja, que fortalece a igreja, que consola a igreja e faz com que a igreja viva em santidade, porque sem santidade não veremos a Deus. Feche seus olhos. Pai, Tu deixastes o Espírito Santo como Consolador, o Paráclito de Deus. Nós Te louvamos, ó Deus, porque Tu estás aqui, não somente aqui, na verdade só estás aqui porque nós estamos aqui, porque Teu Espírito habita em nós. Que este Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de vida, o Espírito da verdade, o Espírito que traz o caminho, que é Cristo em nós, possa, Senhor, agora remover tudo aquilo de dentro de nós que não tem a ver contigo. Ó Senhor, traz santidade no olhar, santidade nos pensamentos, santidade no caminhar. Traz-nos, ó Deus, de volta a pureza, a inocência. Como nós falamos, Senhor, na apresentação da criança, a inocência de uma criança. Traz-nos novamente, Senhor, isso, a segurança de estarmos em Ti, a segurança de estarmos nos Teus braços, a segurança, Deus, de vivermos para Ti, exclusivamente para Ti. Preencha-nos, Espírito Santo. Preencha todas as lacunas da nossa alma. Preencha, Senhor, as áreas em que querem trazer o falso caminho. Preencha, Senhor, as áreas onde estão aceitando meias verdades. Preencha, Senhor, as áreas onde que estão enganando a vida. Preencha, Espírito Santo, e faz-nos, ó Deus, viver da maneira que o Senhor quer, porque a Tua palavra diz lá em Deuteronômio, e quando nós, Senhor, estamos segundo os Teus preceitos, os Teus mandamentos, obedecendo, então, Senhor, as bênçãos nos alcançarão.
assim, Senhor, cada um de nós agora viva cheio do Espírito Santo, vivendo no caminho, na verdade e na vida que Jesus estabeleceu a nós. E assim, Senhor, então possamos ver as bênçãos nos alcançando em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa, Senhor, a igreja, e cada um de nós, Senhor, abençoamos uns aos outros agora, e declaramos, ó Deus, um novo tempo, uma nova estação, realizações, conquistas, bênçãos, vitórias, santidade, manifestação do poder do Espírito Santo, manifestação de dons espirituais, para que a igreja edificada cresça e faça então a missão que é dela, de evangelizar o mundo, de salvar os perdidos, em nome do Senhor Jesus. Mas nós cremos, Senhor, por isso nós oramos e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Dê aplausos para Jesus. Receba, Senhor, esse louvor, toda honra, toda glória, louvor, adoração, domínio, poder, majestade, pertence a ti, único Deus e verdadeiro Senhor. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Jesus. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Não há outro, não queremos outro, só tu és, Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre. Amém, Jesus. Amém.